paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia, Deus abençoe sua casa e sua família, amém? Nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra com você aqui e quero falar para você, irmão, que eu vou ler a palavra aqui, não vou contar a história não, porque senão o vídeo fica muito comprido. A gente faz um vídeo para que as pessoas venham entender a necessidade que ele precisa entender, aquilo que ele pediu a Deus para usar alguém para falar com, fala comigo, Senhor, usa alguém para falar comigo. Então a gente está aqui para fazer isso, não é para ficar contando história do tempo que Israel estava assim, que isso e aquilo outro, não, porque senão o vídeo fica muito grande. A gente vai contar o fato que aconteceu por causa da desobediência, porque o propósito de Deus é fazer você entender que a gente desobedecendo a Ele, a gente nunca vai chegar em canto nenhum, porque Deus ele se agrada da obediência. Sempre a obediência foi o que mandou na palavra de Deus, porque Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus foi obediente e obediente até morte de cruz, tá entendendo, irmão? Até chegar à morte na cruz para me salvar e salvar você também. Então a gente não vamos ficar aqui prolongando o vídeo, contando história não. Eu vou contar um fato que aconteceu aqui por causa de pessoas enganosas, pessoas mentirosas, pessoa que mente, que engana para tentar te derrubar. O inimigo usa pessoas que às vezes até de dentro das igrejas que a gente congrega no ministério, para tirar você da direção de Deus, para derrubar você, usando a palavra de Deus, tá vendo? Porque o diabo também usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele, quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra que estava escrita aqui nesse livro, aqui, ó, na Bíblia, para tentar enganar Jesus. Mas Jesus não deixou se levar pela palavra que ele estava mandando Jesus fazer, pelo aquilo que ele estava pedindo para Jesus fazer. Jesus disse, não, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, tá entendendo? Adorará somente ao Senhor teu Deus, tá entendendo? E está escrito também que a gente não deve tentar a Deus. Então, as 3 tentativas dele para derrubar Jesus, Jesus derrubou tudo por terra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, temos que vigiar, porque tem muitas pessoas, sei que são inocentes, que não conhecem, não lê muito a Bíblia, uma vez não conhecem muito da palavra de Deus, e vem pessoas para enganar ela. Então, tome cuidado com isso. A palavra é sobre o profeta que veio de Judá para profetizar contra o altar, na época de Jeroboão, quando ele era rei de Israel, né? Quando ele chegou lá no altar, ele pregou contra o altar se fendeu, a cinza se derramou, né? Jeroboão foi estender a mão sobre ele para prender o profeta, ficou leproso, você sabe dessa história, ficou leproso. Depois que ele ficou leproso, ele intercedeu para o profeta curar ele, o profeta foi e curou ele. E depois que o profeta curou, que foi embora, que saiu, que Deus falou para ele que ele fosse lá, fizesse a profecia e não voltasse pelo caminho que ele foi, voltasse por outro caminho e não comesse na casa de ninguém, não bebesse água, não comesse pão. E Jeroboão insistiu para ele ir no palácio para comer lá, beber, farrar lá com ele. Ele disse, não posso ir lá no teu palácio, não, eu vou embora porque o Senhor me deu ordem para eu voltar. Só que no caminho ele encontrou um profeta mentiroso. Tá? Que nem diz aqui no capítulo, versículo 18, diz assim, ó. E ele lhes disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazeis o voltar contigo, a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, tá entendendo? O profeta que ele encontrou, que a palavra narra esse profeta como profeta velho, não era por causa da idade dele, não. Que Deus usou Samuel até Samuel envelhecer e morrer. Os profetas envelheceram e ficaram velhos profetizando na presença de Deus. Não é por causa da idade. Moisés envelheceu e morreu profetizando. Era porque aquele profeta não estava mais na unção de Deus, não estava mais na comunhão com Deus. E ele enganou aquele profeta, porque se ele fosse profeta e estivesse sendo usado por Deus, Deus não precisava mandar o profeta de Judá para ir profetizar lá contra Jeroboão, porque ele já não tinha mais coragem de profetizar, não estava fazendo mais nada, e enganou o profeta, tá entendendo? Para que ele fosse para a casa dele, comer com ele e beber com ele. E aqui no verso 19 diz assim, ó, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, tá entendendo? Você vê que quando o homem desobedece a Deus, ele pegou e entregou a força dele para aquele profeta, tá entendendo? Porque quando ele comeu o pão na mesa do profeta e bebeu água ali,
No mesmo instante, o Espírito Santo de Deus entrou naquele profeta que não estava mais profetizando nada e profetizou contra ele. Profetizou a desgraça dele, a morte dele, tá entendendo? Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. A gente nunca pode, irmão, desobedecer o que Jesus manda fazer, o que Deus manda a gente fazer hoje. Porque é pela obediência, irmão, que você vai chegar nos seus objetivos, você vai conquistar tudo que você precisa conquistar, que você necessita, tanto físico, como material, como espiritual, em toda a área da tua vida, profissional, financeiro, sentimental. Quando a gente fala de conquistar, é conquistar toda a área da tua vida, ser abençoada, ser guardada debaixo da potente mão de Deus, tá entendendo? Porque Deus se agrada do homem que obedece a ele. A palavra de Deus diz que quando a gente agrada a Deus, os homens se agradam da gente também, glória a Deus, tá entendendo? E até os nossos inimigos têm paz com a gente quando a gente agrada a Deus, irmão. A gente não pode desobedecer ao nosso Deus, não. Ele é poderoso, ele sabe por onde você anda, ele sabe o que você anda falando por aí, ele sabe com quem você está vivendo. E se misturar, viu, meu irmão, não é porque você trabalha numa empresa, trabalha no comércio, numa loja, não. Se misturar não é isso, não. Se misturar é você viver o mesmo palavreado daquelas pessoas no lugar que você vai, tá? Com o mesmo palavreado, com a mesma brincadeira, com o mesmo. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo de Deus não quer que você se misture, que você chegue num canto, tenha uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, obedeça a palavra de Deus, tá entendendo? Chega ali, profetize para aquelas pessoas que Deus usar você para profetizar, entrega a vitória para eles e fique no seu lugar, porque Deus se agrada disso. Tem muita gente que quer ser popular e quer conversar demais, quer falar, quer brincar, quer fazer para agradar o homem, mas não agrada a Deus. Então a gente não pode desagradar o nosso Deus. Eu estou te falando isso porque foi essa palavra que Deus botou no meu coração nessa manhã e que nem a gente estava pregando no vídeo anterior. Se a palavra veio para me corrigir ou te corrigir, se alegre, porque Deus está corrigindo, ele só corrige a quem ele ama. Ele diz que ele repreende e castiga todos aqueles que ele ama. Então, se Deus está me corrigindo, está me castigando, eu tenho que me alegrar, porque eu sei que ele está cuidando de mim. No dia que ele deixar de me corrigir, é porque ele não acha mais graça na minha vida, e eu não quero que isso aconteça, nem você também quer que isso aconteça com você. Então, continue obedecendo a palavra de Deus. E no versículo 19 diz assim, ó, e votou ele, e comeu pão no 20. E sucedeu, né, que aí no 22, antes voltaste e comeste pão e bebesse água no lugar de que te disse, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Está entendendo? Eu vou ler aqui de novo o versículo anterior, que eu me esqueci de ler, me perdoe, o versículo 21, para a gente concluir a palavra e fechar a palavra, para você entender direitinho. Que diz assim, ó, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão, e bebeste água, no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Tá entendendo? Então, aqui, quando ele bebeu e comeu na mesa daquele profeta, o Senhor veio na vida daquele profeta e profetizou isso aí para ele. Você sabe da história que foi, quando ele chegou no meio do caminho, o leão matou ele. Quando chegou no meio do caminho, ele foi atacado pelo leão, depois que ele saiu da casa do profeta, montou no jumento dele e ia voltar para ajudar, o leão veio e atacou ele. Por que aconteceu toda essa desgraça com esse profeta naquele tempo, irmão? Para Deus fazer você entender que os fatos que aconteceu no passado é para que a gente não venha cair no mesmo precipício hoje, no dia de hoje. Hoje não é leão, mas esse mundo está que nem uma selva. E por onde você vai, você tem que estar protegido por Deus, tem que estar guardado. Deus tem que te livrar tua família, guardar teus filhos quando sai para o colégio, para trabalhar, para voltar para casa, a família da gente. Você quer ter que eles sejam livres, sejam libertos sempre. Obedeça a palavra de Deus, porque Deus nesta manhã está te entregando essa palavra para que Ele vai te abençoar. Ele quer exaltar o teu nome nessa terra, na vida dele, tá entendendo? E Ele quer que você obedeça. Nunca desobedeça a Deus. Estou falando essa palavra que eu não vou ficar contando os fatos que aconteceu, que Israel estava em crise naquela época, que você sabe o que eu estou falando, tá entendendo? Então,
Eu não vou contar a história, porque se eu fosse fazer vídeo aqui para contar a história, eu ia fazer um vídeo de 40, 50 minutos, até mesmo 1 hora. A palavra de Deus entregada para você é para que você obedeça, para que você não saia dos caminhos de Deus, não desvie daquilo que Deus mandou você fazer, para que você tenha sucesso em toda a área da tua vida. E nessa manhã, você está recebendo mais uma porção de bênção já espiritual, sentimental, conjugal, financeira. As portas estão sempre se abrindo para você quando você dá ouvido à palavra de Deus e guarda ela no teu coração. Então, seja abençoado por essa palavra dessa manhã. Seja livre, seja liberto. Tenha um final de semana abençoado, você e toda a sua família. Por onde você for, por onde você for viajar, por onde você for acampar para descansar sua cabeça, para ter outra semana depois de trabalho, de luta, que Deus esteja com você ali para te guardar, te livrar e te proteger, tanto na ida como na volta, você e seus filhos e toda a sua casa. Que Deus abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, dessa irmã, meu Pai, dessa mulher que parou para escutar essa palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe ela, Pai, que se ela ia fazer alguma coisa que estava fora da tua direção, hoje ela não vai fazer mais, meu Deus, porque o Senhor falou com ela, o Senhor falou com ele, meu Deus. Cubra ele, meu Deus, com a tua graça, com a tua mão poderosa, Senhor. Que esses que vão acampar, meu Deus, que vão viajar, que vão sair fim de semana para descansar a cabeça, Pai, depois de uma semana de trabalho, de luta, que o Senhor guarde a vida dele na viagem, Pai, de ida, de volta, guarda os filhos dele, a família deles, protege a empresa, o comércio, meu Deus, abençoa, meu Pai, essa família, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, é o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?